Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui em mais uma tarde de sábado, mais uma tarde de Lexio Divina, unidos, irmãos, em torno da Palavra de Deus, em torno do próprio Cristo, para juntos fazermos esse momento de oração, de crescimento espiritual, de crescimento no conhecimento da Palavra e da vontade de Deus. Eu quero te saudar, você que está nos assistindo, seja paroquiano da Paróquia Bom Pastor ou de qualquer outro lugar, desse nosso Rio de Janeiro, desse nosso Brasilzão, não sei. Quero te saudar com a paz de Cristo, com o amor de Maria, a força do Espírito Santo. Quer dizer que é uma alegria estarmos juntos e unidos em torno do Senhor, crendo com confiança naquela palavra de Jesus que diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente, ali eu estou. Então, creio que quando nos unimos em torno da palavra de Deus, quando nos unimos em oração, o próprio Cristo se faz presente. E quando Cristo está no meio de nós, com certeza é o momento de nós crescermos um pouco, principalmente no desejo de sermos santos. Então, acho que esse momento de Lexio Divina tem que ser propício para isso, para aumentarmos no nosso coração esse desejo, essa busca pela santidade de vida, essa busca, esse desejo pelo céu, que muitas vezes é apagada diante das circunstâncias, diante da nossa própria vida. A gente vai vivendo e por vezes a gente vai olhando tanto para o que é da terra que a gente vai se esquecendo do céu. Então, parar para rezar, parar para meditar a palavra de Deus é o momento de fato de nós recordarmos do céu. É o momento de fato da gente aumentar o nosso desejo, aumentar o desejo dentro do nosso coração de sermos santos. Amém, irmãos? Acho que a gente já pode começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar com um canto, clamando o Espírito Santo, pedindo que ele se faça presente no meio de nós. Eu sempre gosto de dizer que foi o Espírito Santo quem inspirou os santos escritores da palavra de Deus. E se foi ele quem inspirou a palavra, foi ele que de certo modo fez a palavra de Deus, eu creio que a gente só pode compreender a palavra de Deus com a profundeza que o Espírito de Deus queria se nós pedimos o auxílio dele, Rezemos juntos pedindo essa graça de compreendermos a palavra e a vontade de Deus nessa tarde sobre nós. Peçamos ao Espírito Santo de amor que venha ao encontro do nosso coração, ao encontro das nossas necessidades, dos nossos medos, das nossas inseguranças, realizar de verdade uma obra de salvação em nós, uma obra de santidade, uma obra de conversão, de metanoia. Eis o que te pedimos, Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para me consolar. Está aqui para me libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou atualizar aqui. Maravilha, irmãos. E a passagem que desejo hoje partilhar com vocês, meditando, é o evangelho de hoje mesmo. A gente pode pegar lá Lucas 9, versículos 43 a 45. É um trecho do evangelho bem curto, mas que tem uma profundidade muito grande, muito bonita. Lucas 9, 43, 45. Amém? Diz assim: como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra, e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nosso Senhor é muito sutil, no modo como ensina, no modo como pede as coisas, no modo como ele anuncia essa mensagem de salvação. E se a gente pegar um pouco antes, em Lucas 9, 22, ele já tinha anunciado uma primeira vez a sua paixão. Ele diz que o Filho do Homem, se a gente pegar aqui, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Mas como essa passagem era uma passagem muito dura, como essa mensagem de Jesus, essa palavra dele era muito dura, os discípulos, e também muito profunda, os discípulos de fato não conseguiam compreender aquilo que Jesus queria dizer. Depois de ter realizado alguns milagres, depois de terem passado pela experiência da transfiguração, que está um pouco antes, lá em Lucas 9 mesmo, mas no versículo 28, ou seja, depois de terem visto a glória do Senhor, sendo manifestada no próprio Cristo, o Pai descendo e manifestando a glória de Cristo, dizendo: este é meu Filho muito amado, em quem me comprazo. Depois de terem visto todos esses sinais, Jesus aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, de Lucas 9, 43, 45, tinha acabado de curar um menino epilético. Então diz o começo desse trecho que nós lemos: como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, porque os sinais que Jesus realizava eram sinais prodigiosos, eram sinais miraculosos, eram coisas assim que fugiam à experiência meramente humana. Realmente tinha algo de diferente de Jesus, porque os sinais que ele realizava nenhum outro homem realizava. Então, pela experiência com o próprio Senhor, se via que ele era alguém diferente. Então, todos se admiravam da pessoa de Jesus. Então, no momento de intimidade com os seus discípulos, ele anuncia mais uma vez: o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. E veja, Jesus dá uma advertência, porque ele já tinha falado outra vez sobre isso. Ele diz: gravai nos vossos corações estas palavras. Em outra tradução, que li mais cedo, Jesus dizia: prestai atenção às minhas palavras. E aqui diz, nessa tradução da Ave Maria: gravai nos vossos corações. Grava no teu coração para que você compreenda. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque eu já disse antes, você não entendeu. Mas o que acontece, porém, no final, depois da fala de Jesus, eles, porém, não entendiam essa palavra. Ela lhes era obscura, não conseguiam entender o seu real sentido e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Eu escutava de manhã a homilia do Padre Paulo Ricardo, uma homilia que fala muito ao meu coração, e ele dizia que essa atitude dos discípulos se parece muito com a atitude, por vezes, de um pai que sabe que o filho está fazendo besteira, mas que ele sabe até onde o filho está fazendo essa besteira, o local onde está fazendo, mas ele prefere não ir até esse local, porque ele pensa assim: se eu ver, se eu tomar parte dessa situação, sair da minha situação de ignorância, eu terei de agir.
eu terei de mudar o meu modo de agir perante meu filho. Se eu, vamos dizer assim, se as coisas que meu filho faz se tornarem claras à minha vista. Veja, ele suspeita do filho, mas ele prefere não investigar para que não tenha que mudar o seu proceder com relação ao filho. E essa atitude dos apóstolos é um pouco parecida. Vejam, Jesus fala, eu vou ser entregue às mãos dos homens. Sendo que para os apóstolos eles pensavam assim, olha, tem muitas coisas que Jesus diz que são obscuras a gente, tem coisas que ele está falando em sentido figurado, ele não está falando sério. Mas eles podiam perguntar, não podiam? Se aquilo que Jesus estava falando, ele estava falando em sentido literal, ou se era uma alegoria que Jesus estava querendo se utilizar, se era uma parábola. Eles podiam perguntar. Mas eles não perguntaram por quê? Porque tinham medo da resposta. Tinham medo da resposta porque essa mensagem era muito dura. Tinham medo da resposta porque talvez a resposta não fosse condizente com aquilo que eles queriam para a vida de Jesus. Não é à toa que logo depois que Pedro, quando Jesus pergunta isso no evangelho de sexta-feira, né, de ontem que a gente estava meditando, quando Jesus pergunta para os apóstolos, né, e vós quem dizes que sou, né, que dizem os homens ser o filho do homem, o São Pedro diz, tu és o Cristo, filho de Deus. Depois Jesus anuncia isso, um outro evangelho, que ele devia ser entregue nas mãos dos homens. O que Pedro faz? Pedro diz, que isso não te aconteça, Senhor. Que Deus não te ouça, que isso não te aconteça. Pedro tem a audácia de corrigir Jesus. Pedro tem a audácia de corrigir os planos de Deus com relação a Jesus. E o que Jesus diz para ele? Afasta-te de mim, Satanás, porque pensa como os homens e não como Deus. Então, creio eu, pelo menos essa interpretação que o padre Paulo Ricardo deu e que eu achei muito bela, muito profunda. Por vezes, nós não queremos saber a vontade de Deus sobre a nossa vida para que a gente não tenha que mudar. Por vezes, a gente não quer ouvir a voz de Jesus porque a voz de Jesus nos anuncia a verdade. Porque Jesus vem trazer luz às nossas trevas, as trevas que existem no nosso coração. Meu irmão, não seja falso consigo. Eu tentei ser o máximo verdadeiro comigo. No nosso coração existem trevas. E você sabe que existem. No meu e no teu coração existem trevas e elas se chamam pecados. E não são poucos os pecados que existem dentro do nosso coração. Não são poucos os nossos egoísmos, as nossas prepotências, as nossas vaidades. O nosso orgulho não é pouco. O nosso desejo de prazer, o nosso desejo de possuir bens, que por vezes é desordenado, o nosso desejo de ser bem visto, de ter um local de destaque dentro da igreja ou dentro do local onde trabalho, existem trevas no nosso coração. E isso por um motivo muito simples. Eu e você fomos afetados por uma coisa que se chama pecado. Aliás, o pecado de Adão e Eva, o primeiro pecado, não é isso? Que já corrompeu, de um certo modo, a nossa natureza. Por isso, esse pecado que nós ganhamos por geração, que já existe, já vem dentro do pacote quando a gente nasce, ele, embora tenha sido perdoado no batismo, né, ele não foi totalmente curado. Então, existe trevas dentro de nós, só quero te convencer disso. E a palavra de Jesus é a luz que ilumina as trevas do nosso coração. Agora, uma coisa que também existe dentro de nós é uma rejeição à própria verdade. Porque a verdade nos impele a uma mudança de vida. A verdade nos impele a uma coisa chamada metanoia, mudança completa de mentalidade e de vida. E mudar é muito difícil, porque estamos apegados na nossa zona de conforto. O ser humano ele é alguém que tenta sempre se acostumar às situações. E buscamos sempre estar numa zona chamada zona de conforto. E sair dessa zona de conforto, ser cristão, é não estar na zona de conforto. Ser cristão é estar rompendo com a zona de conforto o tempo todo, a fim de ser cada dia melhor. Nunca está bom, nunca estou santo, nunca estou preparado para o céu. É necessário todos os dias buscar a santidade, é necessário todos os dias romper com o pecado, é necessário todos os dias amar a verdade e odiar a treva que existe em mim. E isso não é fácil. Por vezes queremos permanecer na ignorância, como esses apóstolos estavam na ignorância, os discípulos estavam na ignorância. Podiam ter perguntado para Jesus, mas não queriam perguntar porque não queriam sair da ignorância. Mas veja, isso é uma ignorância ruim, porque é uma ignorância que é causada pela própria pessoa. Às vezes nós não nos aproximamos de Deus, às vezes nós não estudamos a Santa Escritura, às vezes nós não rezamos, às vezes nós não investimos num curso que, por exemplo,
o padre, pelo menos eu posso falar da minha própria paróquia Bom Pastor. Esse ano é um ano atípico, né, por conta da pandemia, mas os 2 anos que passei na paróquia, a gente ofereceu cursos no mês da Bíblia, cursos para os leigos, falando sobre o concílio, falando sobre os documentos da igreja. Então, assim, a nossa falta de interesse, por vezes, com relação às coisas de Deus, pode demonstrar o nosso desejo de permanecer na ignorância para não ter que mudar de vida. Mas, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Quanto menos eu me preparar para o céu, mais eu aumento a chance de eu não atingi-lo. Quanto menos eu buscar os meios, quanto menos eu souber os meios para ser salvo, para ser santo, maior a chance de eu não conseguir chegar ao fim que Deus desejou para mim, que é a santidade, que é a felicidade. Quanto mais eu conheço a verdade sobre mim, mais feliz sou, porque mais entendo que sou parecido com o Pai do céu. E quanto menos verdade, quanto mais máscaras coloco sobre a minha vida, menos me pareço com o que realmente eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou parecido com Cristo, Cristo é minha imagem. Isso me via muito forte no coração. Essa palavra parece me falar muito sobre verdade. Meus irmãos, devemos ser amantes da verdade. Tem uma encíclica, uma carta de São João Paulo II, chamada Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, em que ele diz que o cristão é amante da verdade. Devemos ser aqueles que amam a verdade primeiro, porque Cristo é a verdade revelada a nós. Não podemos dizer que amamos a Cristo e queremos permanecer no erro, na ignorância, no pecado, na mentira. A mentira é ilusão, meu irmão. Quero te dizer uma coisa, às vezes na nossa vida a gente se deixa modelar por situações ilusórias. A gente assume mentiras para a nossa vida que não dão em nada. Por isso que no livro do Eclesiástico o autor diz: tudo é vaidade, tudo é ilusão nessa vida, porque às vezes a gente se apega a mentiras, se apega a ilusões, se apega à ilusão de riqueza, à ilusão de posses, à ilusão de bens, à ilusão de prazeres mundanos, à ilusão de coisas que não nos levam a lugar nenhum. Devemos buscar o que realmente nos conduz, e o que realmente nos conduz a um bom caminho é o próprio caminho que é Cristo, que traz a verdade sobre nós, que traz a verdade ao nosso coração. E eu digo para vocês, irmãos, a verdade não é fácil de ouvir. Como os antigos dizem, a verdade dói, porque a verdade ela contradiz aquilo que está no meu coração de mentira, e ninguém gosta de ser corrigido, mas é necessária a correção. Tem uma música do Anjos de Resgate, daquela banda, né, que diz assim, Pai, eu sei que o teu silêncio só me basta. Como é que é a música? E se tua palavra me fizer chorar, seja por amor. Por vezes a palavra de Deus ela pode ser tão forte que nos faça chorar, mas devemos crer que essa palavra que nos faz chorar, que fere o nosso coração, fere de amor meu coração, porque está buscando a minha salvação. Como aquele irmão que por vezes vem até mim e me corrige, ele me corrige por amor. Ainda que por vezes o que ele me fala me fere meu coração, mas fere por amor, fere de amor, fere por verdade. Vou te dizer, isso é muito bom. Por exemplo, um médico, eu lembro que uma vez eu tive um cravo no pé, um cravo muito estranho, meu pé ficou com um cravo estranho, né? E o médico, para retirar aquilo, tinha raízes muito profundas, né? Então, quando tirava a sua pele, aquele negócio crescia de novo. Passava remédio, passei um remédio que era tipo um ácido, mas voltava a crescer novamente. O médico disse: eu vou ter que fazer uma mini cirurgia no seu pé, porque tem raízes muito profundas. O médico, lembra que eu estava acordado, só tomei anestesia no local, né? Eu lembro que ele ia cavando, acho que com bisturi, não sei como é que chama, ia cavando para tirar as raízes daquilo que estava fazendo crescer aquele cravo no meu pé. E graças a Deus, depois que ele terminou, doeu pra caramba, a anestesia passou o efeito, né? Doeu muito, eu lembro que doía muito. Eu fiquei pelo menos 2 semanas sem conseguir andar direito, sem conseguir botar calçado fechado, mas curou. E assim é a palavra de Deus, ela vai até a raiz do pecado que está dentro do teu coração. E por isso dói, porque ela está cavando. Por isso a vontade de Deus dói, porque ela está tirando o negativo que existe dentro de você, o pecado que existe dentro de você. E esse projeto de santidade, esse projeto de salvação passa pela dor. Mas a gente está vivendo num mundo tão hedonista, num mundo que está tão preocupado em viver do prazer, que a gente não aceita a correção de Deus, que a gente não aceita que Deus mexa na ferida que existe em mim. Mas para curar tem que mexer, para curar tem que doer. Não é isso? Meu irmão, Deus te corrige porque te ama. Deus mexe na tua ferida, Deus faz teu coração doer porque te ama. Entenda isso.
Eu não faça como esses discípulos. Pergunte a Jesus. Sai da ignorância da tua vida. Pergunte a Jesus a vontade dele. A vontade dele para esses discípulos é que eles caminhassem com ele para Jerusalém, onde ele devia ser entregue. Que eles permanecessem, a vontade de Jesus era que eles permanecessem com ele, mesmo diante da sua crucifixão. Mas por não entenderem, por não se prepararem para esse momento que aguardava eles não foram capazes de permanecer junto a Jesus. Por isso Pedro negou Jesus 3 vezes. Por isso os apóstolos, com medo, foram embora, porque não prepararam o coração para sofrerem junto com Jesus. É necessário prepararmos o nosso coração, porque o caminho que Cristo nos chama não é um caminho de facilidade, é um caminho de felicidade, mas é um caminho que ele diz também: quem quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem tentar salvar a sua vida, quem guardar a sua vida para si, vai perdê-la. Mas quem der a sua vida por mim, quem perder a sua vida por mim, esse a encontrará. E digo mais, desculpa, Senhor, acrescentar palavras às vossas. Em outra palavra, Jesus diz, em João 15, grande será a alegria. Digo-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Por mais que doa seguir a Jesus, por mais que doa viver de verdade, viver a verdade, por mais que a verdade venha contradizer aquilo que está dentro do nosso coração, por mais que doa as máscaras nossas caírem por terra, nós sabemos que depois que essas máscaras caírem, seremos plenamente felizes, porque assim nos garantiu o Senhor amado de nossa alma. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, a sermos melhores. Que Deus nos ajude a retirarmos essas máscaras que nos impedem de ser santos. Que Deus nos ajude a amar a verdade, a amar a vontade dele e nos entregarmos a ela, crendo que se vivermos de verdade e com fidelidade à vontade de Deus, seremos plenamente felizes. Amém, meus irmãos? Quero fazer diferente, não quero terminar cantando, mas só quero pedir a Deus essa graça. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, aqui nesse momento de Lexio Divina, unidos à tua palavra, Senhor, que hoje vem de encontro ao nosso coração. Queremos compreender a tua vontade, Senhor, não queremos ignorar a tua vontade. Queremos conhecer a tua verdade e viver por ela, crendo que a tua vontade nos salvará, crendo que a tua palavra nos dará felicidade, mesmo diante das provas, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das cruzes. Lembro-me de uma canção de um cantor evangélico chamado Anderson Freire, que ele dizia: não despreze tua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Gostaria de terminar com essa canção cantando esse refrãozinho. Não despreze a tua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a tua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. As pegadas de Jesus nos conduzem até o Calvário, mas é no Calvário, como no fim de um arco-íris, que nós encontraremos o nosso tesouro. E esse tesouro se chama salvação eterna. Se chama morada eterna, onde viveremos para sempre com o nosso Deus. Senhor, ajude-nos a viver e a encarnar essa palavra que hoje trazes a cada um de nós. Nos ajude a romper com as nossas misérias, a romper com os nossos pecados, a romper com tudo aquilo que não vem de Ti e a vivermos somente de acordo com a Tua palavra, Senhor. Pedimos isso pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe. E pedimos também, ó Mãe,
a graça de uma fidelidade perfeita como a vossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, estivemos e permaneceremos sempre unidos em torno de nosso Senhor, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom final de semana e vamos à missa. Domingo sem missa, semana sem graça. Deus abençoe sempre mais a tua vida. Amém? Fique com Deus.